setembro de 1822, o Brasil abandonava sua condição de antiga colônia de Portugal para se tornar um império. Mas será mesmo que nossa independência se deu somente a partir daquele momento? Vamos saber o que a moderna historiografia brasileira tem a nos dizer sobre os bastidores da independência do Brasil. O historiador Milton Teixeira vai nos contar como se deu o processo que culminou com o famoso Grito do Ipiranga. E vamos conhecer a história das escolas do imperador, criadas graças ao amor de Dom Pedro II pela educação. O Educação em Rede especial sobre a independência do Brasil está só começando. A data histórica que marca a independência do Brasil é o dia 7 de setembro de 1822. Porém, estudos mais recentes apontam que o processo de independência do nosso país começou bem mais cedo, a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Os planos para essa vinda surgiram ainda em 1801, mas havia uma divisão política no governo português que adiou a viagem. A invasão francesa, ordenada por Napoleão Bonaparte em novembro de 1807, precipitou a fuga da corte portuguesa para a colônia nas Américas. Mais de 15 mil portugueses partiram de Lisboa com destino ao Brasil em 25 navios mercantes. Começava assim o processo que transformou o Brasil de colônia em império. De 1808 até 1822, muita coisa aconteceu na nova corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro. É o que vai nos contar o professor e historiador Milton Teixeira. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bom, como vai? Professor Milton, enquanto o Brasil foi colônia, Portugal impedia que ele se desenvolvesse de forma mais independente, ao contrário do que acontecia com outras colônias nas Américas. Fala um pouquinho mais sobre isso. Se você pensar que antes de 1808, nós não tínhamos um país unitário, eram capitanias que se comunicavam diretamente com Portugal, nem comunicação interna a maioria delas possuía. Não havia uma ideia de unidade nacional, uma ideia de país, como também, a nível educacional, por exemplo, 0,5% da população era alfabetizada, e nesse 0,5%, 99% eram homens. Então, por aí se vê como era atrasado o Brasil de então. Era uma colônia de exploração, se bem que politicamente até tivéssemos um statusinho, os brasileiros tinham os mesmos direitos que o cidadão português, então e o Brasil era tratado de uma maneira eufemística, não como colônia, mas como Estado do Brasil, como se nós fôssemos um pedaço de Portugal além-mar. Mas, na verdade, isso aqui era uma área de exploração e enriquecimento rápido. E por causa da invasão dos exércitos de Napoleão, a corte portuguesa se mudou para o Brasil. Conta como é que essa mudança impactou Dom João VI e Carlota Joaquina. Olha, eu não queria estar na pele do Dom João na época. Ele teve que fazer uma série de escolhas difíceis. Estava entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre obedecer, submeter-se aos franceses e se aliar aos ingleses e ser invadido. Dom João protelou ao máximo qualquer decisão e sempre que tomava uma decisão contra os ingleses, fazia o mais de falar do que agir, né? Então mandava apreender bens dos ingleses, mas depois liberava e tudo mais, até que teve um momento que Napoleão desconfiou, esse cara está me enganando. Então, em julho de 1807, saiu um jornal francês dizendo que a dinastia de Bragança tinha acabado. Então, ele já percebeu que ia ser feita uma invasão. Mesmo assim, ele ainda pensou muito antes de vir para o Brasil. Queria mandar primeiro o filho, teve uma série de opções que ele estudou. Para piorar a situação, ele ainda era casado com a dona Carlota Joaquina. Carlota Joaquina é uma figura polêmica e fascinante, pode-se dizer. Mas ela era uma espanhola, e a Espanha era aliada de Napoleão, ou seja, ele vivia com o inimigo, que passava informações ao pai, que passava informações a Napoleão. Então ainda tinha esse problema. Então ele protelou ao máximo, no último instante, que ele resolveu embarcar para o Brasil, final de novembro,
E mesmo assim foi um embarque bastante atabalhoado. Dizem que foi vaiado, a rainha berrava o tempo todo, porque estão correndo tanto, vão pensar que estamos fugindo. E aqui o casal real criou os 3 filhos, né? Miguel, Pedro e Maria Tereza. Como é que era a rotina da família real no Rio de Janeiro? Bom, Dona Carlota, em verdade, teve 9 filhos, dos quais 3 não sobreviveram. O interessante é que o Dom Pedro era o herdeiro do trono. Ele não era muito querido por Dom João, que preferia a filha mais velha, nem por Dona Carlota, que queria Dom Miguel. Então ele foi criado mais ou menos solto assim, cuidando de cavalos. Naquela época não tinha motocicleta, era cavalo o negócio. Então cuidando de cavalos, esse negócio, ele é um grande ginete. Pra você ter uma ideia, ele fez do Rio a Vila Rica em 14 dias, quando era feito normalmente em 20. Então, para você ter uma ideia do que, como ele era bom no cavalo. Subindo Serra do Mar e tudo mais. E a família, eles inicialmente chegaram aqui no dia 7, desembarcaram dia 8. Todo mundo ficou no Paço. Ficaram no Paço por 9 meses. Até que Dom João recebeu uma doação de um comerciante de escravos, Elias Antônio Lopes, que é a Quinta da Boa Vista. E depois de algum tempo, quando ele melhora o acesso à Quinta, ele passa a residir lá e Dona Carlota continua no Paço. Dona Carlota não queria ir para Dom João, onde Dom João estava, e vice-versa, né? Depois ela vai para uma casa em Botafogo, na esquina da Marquês de Abrantes, e ela convivia com os filhos. Era rotina de casal divorciado. Ela visitava o marido no final de semana, levava as crianças e tudo mais. Agora, o mais engraçado é que ela tinha uma vida amorosa intensa, né? Tinha uns namorados aqui. E quando ela ia para os encontros com os namorados, levava a filharada também. Levava os filhos? Levava a filharada. Então tem o relato do encontro com o almirante Sidney Smith, que era o amante da vez, em Niterói, que foi o barco com toda a filharada junto. A forma mais concreta de conhecer a história é ler livros especializados. O professor João Carlos, da Escola Municipal Orsina da Fonseca, que fica na Tijuca, zona norte do Rio, recomenda e comenta 2 obras imprescindíveis para compreender a formação política e social do nosso Brasil. Vamos ouvir? Para início de um curso, nós temos aqui Formação do Brasil Colonial, de Arno Verne e Maria José Verne, que dá uma visão bem global sobre a formação do Brasil colonial, como se inicia a nossa história. É um livro bem rico em conteúdo, em informação, com um discurso que pode ser apreendido pelo aluno sem recorrer a dicionário, ou seja, tem um discurso ligeiro, rápido. E um outro também seria História Geral do Brasil, de Maria Ieda Linhares, organizado por ela, onde você vai encontrar ali vários artigos de escritores, professores, pesquisadores, que perpassam toda a história do Brasil, desde a sua formação, do Brasil colonial, passando pela transição da República até os dias atuais. Então, esses 2 eu considero bem básicos para quem está começando um curso de História. A obra Formação do Brasil Colonial, de Arno e Maria José Welling, analisa a organização do país entre os séculos XVI e XIX. Os autores apontam as raízes estruturais de alguns dos problemas brasileiros contemporâneos, com linguagem clara e acessível. A obra é da editora Nova Fronteira. Já o livro História Geral do Brasil, organizado por Maria Ieda Linhares, apresenta as singularidades do processo de ocupação do país desde a colonização até o ano 2000. Analisa ainda aspectos cruciais que formaram a sociedade brasileira. A obra é da editora Campos. Professor Milton, os livros de história hoje já trazem mais detalhes dos acontecimentos desse período histórico? Com certeza, hoje em dia nós temos muito mais acesso a arquivos e a documentos que no passado. E como se fosse pouco, hoje os historiadores escrevem numa linguagem mais acessível ao grande público. Não são obras tão herméticas como acontecia alguns anos atrás, como a própria reportagem diz, você tinha que estar com um dicionário do lado
para poder entender as coisas. Hoje você tem várias obras de divulgação da época do período joanino que são muito boas, essas indicadas são excelentes. Existe também A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, da Lilia Moritz Schwartz, que é um livro que eu acho completíssimo. O 1808, do Laurentino Gomes, também é uma obra bastante palatável, pode-se dizer. E tem outras também. O Dom João estimulou muito os escritores aqui, e realmente foi o período que eu considero mais importante da história do Brasil, que justamente o Brasil se fixou como um país, né? Teve a ideia de nacionalidade com Dom João. Não fosse a vinda dele, com certeza esta terra aqui seria hoje 5 ou 6 países, talvez sem a importância que nós temos hoje. Durante os anos após a chegada da família real, havia uma luta de forças entre grandes proprietários rurais, escravocratas e liberais radicais que defendiam também um país mais livre. Fala um pouquinho sobre esse período. Bom, os ingleses faziam uma pressão enorme para que nós abolíssemos o tráfico negreiro e até a própria escravidão. Dom João fez ouvidos de mercador, ele preferiu dar atenção aos proprietários rurais. Ele veio aqui com uma grande proposta de incentivar a agricultura, ele cria o jardim botânico, premia quem fosse plantar trigo, aqui ele queria fazer o Brasil produzir trigo, só que deu tudo errado, deu mais certo com o chá e com o café. Então a grande preocupação dele é transformar o Brasil num grande empório produtor de alimentos para o mundo. E ele não considerava que isso seria possível com o braço livre. Ele até mandou vir colonos suíços para a colônia de Cantagalo, mas não foi possível. Ele procurou diminuir o tráfico negreiro, mas, na verdade, com o crescimento da nossa agricultura que ele proporcionou, esse tráfico veio aumentar estupidamente. Basta dizer que de 1830 a 1850, acredita-se que pelo menos 1 milhão de negros chegaram ao Brasil vindos da África. Então, os liberais sempre quiseram uma terra mais livre, um Brasil mais... Um Brasil não tão absolutista, mas eles só vão ganhar força no final do período joanino, quando, da ameaça da volta do rei para Portugal, eles viram que todas essas conquistas obtidas em 13 anos podiam virar fumaça. Pela ótica portuguesa, isso era uma coisa comum. Se o Brasil era um pedaço de Portugal, tudo que Dom João criou aqui ia ser transferido para lá. Mas para nós isso aqui seria a volta ao status quo anterior a 1808. E eles não podiam aceitar, fizeram todo o possível para que isso não ocorresse. Depois que Dom João partiu, fizeram o possível e impossível para que Dom Pedro ficasse e acabou ficando e proclamando nossa independência. Em 1820, professor, ocorreu a Revolução do Porto, que obrigou Dom João VI a voltar para Portugal. A ideia do movimento era que o Brasil retornasse à sua condição de colônia. Não é isso? O que aconteceu, professor? Olha, houve uma série de patriotas exaltados, né, querendo que, primeiro, que Dom João não voltasse. E cá entre nós, Dom João fez errado em voltar. Lá em Portugal ele virou uma marionete, depois ele retomaria o poder absoluto, mas acabaria morto em 1826, oficialmente, teve morte natural. Hoje, quando foi feita a autópsia do corpo, em 1999, descobriu-se que ele foi envenenado. Quem fez isso? Mistério, mistério, mistério. E todos então cercaram Dom Pedro. Dom Pedro, jovem Dom Pedro, que tinha uma cabeça mais liberal, que ao contrário do pai era um grande admirador de Napoleão Bonaparte e das conquistas sociais oriundas da Revolução Francesa. Era uma pessoa que falava com ideias liberais, se bem que falasse mais do que agisse. Mas eles conseguiram catequizar Dom Pedro para que ele primeiro ficasse aqui, o famoso fico, 9 de janeiro de 1822, e depois, com uma pressão mais forte, ele acabou aceitando o processo de independência e até capitaneando. Professor, e o que foi o dia do fico? Foi a vitória do esforço desses liberais que queriam que Dom Pedro ficasse. É interessante que não havia união entre eles, né? Eram várias facções de brasileiros, né, que se degladiavam entre si, mas chegou um momento de crise que eles tinham que tomar a decisão. José Clemente Pereira saiu na frente, ele era presidente da Câmara de Vereadores, fez uma petição, 5 mil assinaturas para que Dom Pedro ficasse no Brasil. 5 mil assinaturas naquela época, numa cidade com 100 mil habitantes, era um número respeitável.
expressar o número de alfabetizados que sabiam assinar o nome, era algo importante. Eles foram para o Paço, foi a primeira manifestação política. Dom Pedro no início quis enrolar o pessoal, mas depois, premido por todos pela gritaria do Paço, ele deu aquela famosa frase: se é por o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico e recomendo a todos união e tranquilidade. E esse foi o pontapé para a nossa independência. E como é que se delineou o processo de independência até aquele memorável 7 de setembro? Que forças atuaram nesse processo, professor? Olha, entrou a maçonaria na história, porque nós não tínhamos partidos políticos, então as ideias liberais eram discutidas entre os maçons, que estavam entre os membros das classes mais instruídas da sociedade. José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Gonçalves Ledo, eram figuras assim que se destacaram nessa época. Ambos procuraram catequizar, ambos tinham existiam vários projetos de Brasil. Tinha um, inclusive, que previa a não independência, mas 2 parlamentos distintos, que era do José Clemente Pereira. Tinha outros que previam já uma república, como do Joaquim Gonçalves Ledo. Aliás, Joaquim Gonçalves Ledo sonhava em ser presidente, inclusive. E o José Bonifácio, mais temerário, ele tinha visto a Revolução Francesa de perto, né? Viu aquele terror todo. Então ele queria que Dom Pedro assumisse a dianteira e tornasse um monarca, um imperador ou o que fosse, mas que não se proclamasse a república. O interessante que você fala muito em 7 de setembro, mas Dom Pedro I não dava nenhum valor ao dia 7 de setembro. Ele dizia que o 7 de setembro foi um grito no meio do mato. A independência do Brasil teria se dado, segundo ele, e eu estou com ele, no dia 12 de outubro, quando ele foi aclamado pelo povo como seu imperador no Campo de Santana. E a independência era celebrada até 1831, no dia 12 de outubro. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se desligava definitivamente de Portugal. 100 anos depois, o país celebrava o centenário da independência. Naquele ano foi criado o Museu Histórico Nacional. O objetivo era ter um espaço para preservar e valorizar a nossa memória. Nós visitamos o museu, que fica no centro do Rio, para conhecer a exposição comemorativa pelos seus 90 anos. Há quase 2 séculos, em 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente, Dom Pedro I, proclamava a independência do Brasil, rompendo com o governo de Portugal. A medida provocou uma série de transformações. A independência do Brasil é um fato muito interessante da nossa história e da história comum com Portugal, porque é um caso inédito aonde o herdeiro do trono português é que proclama a independência da colônia. Então, era uma construção que já vinha num processo e que efetivamente acontece nessa data. Importante para o Brasil, porque a partir daí o Brasil realmente se torna uma nação. Símbolos desta nação podem ser vistos no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio. A viagem pelos objetos deixa o visitante perto dos personagens que levaram o Brasil colônia à condição de nação. Apesar das crises econômicas e políticas que Dom Pedro I vai enfrentar nesse primeiro reinado, sem dúvida é importante que tenha acontecido formalmente a independência, ou seja, o rompimento dos laços com Portugal. A questão do simbolismo da nação ela é muito ampla, porque uma série de fatores compõem esse simbolismo. Um hino, uma bandeira, uma moeda, onde aparece a efígie do governante, a documentação com as novas armas, ou seja, o novo timbre dessa nação. Tudo isso compõe o simbolismo que, na realidade, vai chegar aos pontos mais distantes, sobretudo de um país na dimensão do Brasil. O Museu Histórico Nacional foi criado durante uma feira mundial, realizada em 1922, que mostrava ao mundo o quanto o Brasil era moderno. E todo este conhecimento está à disposição de professores e alunos. O museu, quando ele foi criado, ele surgiu de uma maneira pioneira, foi o primeiro museu criado voltado para a instrução pública.
E esse objetivo da instrução nunca se perdeu ao longo das 9 décadas de existência. Hoje nós temos um setor especializado, o setor educativo do museu, nós temos exposições que chegam às escolas e nós temos também um programa chamado Descobrindo o Museu, que é voltado para o professor, que o professor vem, passa um dia ou meio-dia dentro do museu e vai conhecer o museu na sua integridade, não só as galerias, mas também as reservas, os laboratórios, toda essa questão da preservação do nosso patrimônio para que gerações futuras possam dela usufruir. O Museu Histórico Nacional oferece visitas guiadas gratuitas às escolas públicas. Basta agendar pelos telefones 2550-9260 ou 2550-9261. Professor Milton, o Brasil mudou muito após a independência ou a mudança foi mais lenta do que o esperado? Bem disse o escritor Laurentino Gomes, o Brasil tinha tudo para dar errado e deu certo. Porque realmente o imperador era muito jovem, as condições econômicas não eram as ideais, porque a Inglaterra não reconheceu nossa independência, porque Portugal não reconhecia, havia um acordo entre eles de comércio e cooperação. Então o príncipe teve que lutar contra muitos problemas. No final tivemos que negociar a nossa independência com os ingleses e portugueses. Houve rebeliões internas também no norte do Brasil, a Confederação do Equador queria praticamente proclamar a República. E as próprias atitudes do príncipe, que depois de determinado momento tornaram-se altamente destrutivas e que levou o país literalmente ao caos, a falência do Banco do Brasil, por exemplo, os gastos dele com amantes, com os gastos pessoais inviáveis para um país daquela situação econômica, de modo que ele ficou muito impopular aqui. Como se fosse pouco, como bem colocou a professora Vera, ele estava mais preocupado em entronizar a filha em Portugal, cujo trono tinha sido usurpado pelo Maninho Miguel. Aliás, outra aberração, Dom Miguel ia se casar com a sobrinha. Havia uma diferença de 18 anos entre eles. Isso foi uma exigência de Dom Pedro para que ele pudesse participar do governo. Ele se casasse com a filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, nascida no Rio de Janeiro, em 1819. No início ele aceita, depois ele dá o golpe, assume lá a monarquia absolutista. E Dom Pedro passa a gastar recursos imensos tentando depô-lo, e depois que vai renunciar, em 1831, ele vai para a Inglaterra e depois para Portugal, para retomar o trono, o que ele consegue de maneira épica. Mas já corroído pela sífilis, já vista a vida desregrada que ele levava. Pudera, 30 filhos em 15 anos. Então ele realmente se acabou. E faleceu em 1834 como Dom Pedro IV de Portugal, mas colocando a filha no trono. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a conversar com o professor Milton Teixeira sobre a independência do Brasil e suas consequências. O Educação em Rede Especial volta em instantes. Estamos de volta com o Educação em Rede Especial, que hoje apresenta os bastidores do processo de independência do Brasil. Aqui comigo está o professor Milton Teixeira, profundo conhecedor de nossa história. Dom Pedro II governou o Brasil por quase 50 anos, de 1840 a 1889. Foi deposto do trono apesar de ter sido um líder adorado pelo povo. Amante dos livros, Dom Pedro II se destacou por uma vida mais simples e erudita. Recusava homenagens e pedia que se construíssem escolas em vez de estátuas. Foi o responsável pela construção de 8 unidades escolares na cidade do Rio de Janeiro. 5 delas ainda existem e são conhecidas como as Escolas do Imperador. Verdadeiros palacetes do saber em plena corte imperial.
Esses prédios majestosos foram construídos para serem, de fato, as primeiras escolas públicas do Rio de Janeiro. Criadas durante o governo de Dom Pedro II, em meados de 1870, elas foram chamadas Escolas do Imperador. Existiam escolas mantidas pelo governo em casas isoladas, ou seja, a grande questão era o aluguel. Não existia um prédio voltado exclusivamente para a educação. Com o fim da Guerra do Paraguai, a população quis homenagear, junto com os políticos, Dom Pedro II. E surgiu a proposta de um monumento, uma estátua. Dom Pedro II propôs, então, que ao invés da estátua, o dinheiro fosse voltado para a construção de prédios próprios para a educação popular. Com o dinheiro, foram erguidas 8 escolas. A Escola de São Sebastião, da Freguesia de Santana, na Praça 11, a Escola da Freguesia de Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, a Escola José Bonifácio, da Freguesia de Santa Rita, no centro, a Escola de São Cristóvão, construída no campo próximo à Quinta da Boa Vista, a Escola Orsina da Fonseca, da Freguesia de São Francisco Xavier, do Engenho Velho, a Escola de São José, no centro, a Escola da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Gávea e a Escola da Freguesia de Santana, no centro do Rio. Arquitetonicamente, elas são suntuosas. E quando eu olho para as fotografias da época, eu penso, são dignas de estar na corte, mostrando a imponência da corte, né? Escola sempre em três blocos, aquele frontão com as armas nacionais, a arma do Império em cima. Dom Pedro fazia questão de estar no lançamento das pedras fundamentais dessas escolas, né? Escolas mesmo suntuosas. A referência básica era a cultura greco-romana, prédios grandiosos, tendo como ponto de partida o equilíbrio, mas também interferiu a visão que tinha da educação dos dois sexos diferenciados, pois na época não se admitia que meninos e meninos estivessem na mesma classe. Então quase todas as escolas tinham entradas separadas. A arquitetura dessas escolas, elas também têm um dado importante, já que a sociedade brasileira estava passando por um momento de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Além disso, havia um processo de urbanização e industrialização. Nós podemos perceber, por exemplo, na Rivadavia Correia, no Centro Cultural José Bonifácio, esculturas que foram compradas de oficinas francesas. Na realidade, a cidade do Rio de Janeiro é considerada a única cidade que tem mais arquitetura urbana, peças do urbanismo de origem francesa, mostrando um processo, né, de tentativa de entrar na chamada civilização ocidental. E quem eram os estudantes dessas escolas? Segundo a Constituição Brasileira de 1824, o ensino primário de primeiras letras deveria ser gratuito para todos, mas para os cidadãos. Isso significa que escravos estavam fora. A condição básica era a liberdade e a nacionalidade. Então, fazia parte, né, do alunado pessoas, geralmente pobres, e que não tinham recursos outros para poder estudar. Essa população também era restrita, porque através do tempo existia uma legislação que proibia escravos frequentarem a escola, menores de 5 anos e maiores de 15 anos, não vacinados e pessoas com doenças contagiosas. Que eram pessoas que moravam nas proximidades dessas escolas. É interessante citar também que o ingresso para o ensino secundário, nessa época, não tinha como pré-requisito o aluno ter cursado a escola de primeiras letras. Então, de qualquer maneira, no contexto de 1870, é interessante citar o seguinte: o imperador construía a sua imagem como um imperador esclarecido, defensor das artes. É o momento em que a burguesia é triunfante na Europa, isso vai ter reflexo aqui no Brasil. É o momento em que o positivismo também está se afirmando. Então, há uma necessidade de cuidar um pouco mais da educação
se não dentro de um programa de necessidade, que realmente não havia isso até então no Império, mas dentro de um programa ideológico que afirmava a condição do imperador como homem defensor das artes e do desenvolvimento também. A metodologia usada em sala de aula era variada e predominavam as tendências francesas. Entrou com muita força nessa época no Brasil a pedagogia herbartiana. Herbart, psicólogo social, né, criou essa metodologia de ensino, digamos assim, que eu não usaria chamar de pedagogia, muito mais de um método do que de uma pedagogia, e que se baseava muito mais na volição, das capacidades individuais do aluno. Dizia a educação, por exemplo, como um ato de vontade, saperiaud, ousa saber, né? A base do currículo era tradicional, principalmente ler, escrever e contar. Depois, no segundo segmento, havia também aritmética e geometria. Para as meninas, porém, era importante educação para o lar. Algumas dessas escolas ainda podem ser vistas pelos cariocas. É o caso da Escola da Freguesia de Nossa Senhora da Glória, a atual Colégio Estadual Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. A da Freguesia de Santa Rita, hoje Centro Cultural José Bonifácio. A Escola de São Cristóvão, atual Escola Municipal Gonçalves Dias. A Escola de Nossa Senhora da Conceição da Gávea, hoje Luiz Delfino. E a Escola da Freguesia de Santana, a atual Escola de Formação do professor carioca Paulo Freire. E seria interessante se preservar a memória dessas escolas, né? Preservar ainda algumas coisas que tem nessas escolas, como utensílios, né? Coisas materiais. Por exemplo, pianos que estão lá, que são lindos. Quando você tem memória, você traz para o presente os conflitos do passado e consegue ter, talvez, uma compreensão maior dos conflitos do presente. Professor Milton, esse amor pela educação, pelas letras, pelas ciências e pelas artes que Dom Pedro II nutria, rendeu frutos? Quer dizer, o Brasil passou a valorizar mais a educação por causa do exemplo do imperador? A educação como era vista na época, porque há um detalhe muito importante que foi colocado ali. Havia o ensino fundamental, primário, né, que era dado nessas 8 escolas. Aliás, houve 2 surtos de construção de escolas, um em 1870 e outro na década de 80, já pegando a abolição. Então, esse segundo surto quase ninguém fala, mas foi tão importante quanto o primeiro. Mas a escola fundamental era para pobre. Era para pobre. O ensino secundário só existia uma escola em todo o país. Era o Colégio Pedro II. E era para rico. Que era a mentalidade da época. A elite deveria chegar às faculdades e até, indo no estrangeiro, à universidade. O pobre só faria o ensino fundamental. Por incrível que pareça, essa mentalidade de ensino comum à época perdurou no Brasil até os anos 30. Então, toda a República Velha só fez enfatizar isso. A única diferença é que a República Velha investiu mais no ensino profissionalizante para os pobres, a nível de 2º grau. Aquela escola Orsina da Fonseca que aparece ali, aquela não é da primeira fase das escolas, é da segunda. Segundo surto. É do segundo surto, já no final, quando procura-se enfatizar o pobre, colocar o pobre para trabalhar, substituindo o trabalho escravo. Dom Pedro II foi deposto em 15 de novembro de 1889. Quer dizer, o Brasil virou uma república. Que mudanças isso provocou em nossa sociedade? O imperador foi obrigado a nos deixar e entregou o país a um militar completamente inexperiente, que não ficou muito tempo no poder, depois sucedido por outro, que também não tinha um apoio popular. Na verdade, a sociedade civil queria assumir o poder, e não adiantava nada ter tirado o imperador para ficar outro. Mas o que houve foi que a elite cafeicultora, que há tempos detinha a fortuna no país, assumiu o poder no Brasil, de fato, e assim o fez até 1930. Foi a chamada República Velha. Alguns chamam de café com leite, mas na verdade era café com café, porque eram os 2 estados mais poderosos da federação que se revezavam no poder, Minas e São Paulo. Ali realmente é onde estava o dinheiro,
E é difícil chamar aquilo de democracia, aquilo era no máximo uma aristocracia. Pode-se dizer que foi quase que uma continuidade, sob certos aspectos, do regime imperial. Tivemos um surto industrial no início aqui no Rio de Janeiro, mas logo o governo deixou de investir em indústrias e passou a investir no café. Só os paulistas acreditaram no surto industrial e por isso eles assumiram depois a dianteira, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1930, com Getúlio Vargas, apesar de ele ter feito uma revolução que praticamente mantinha ainda uma elite no poder, ele modernizou as relações com a sociedade, quebrando vínculos que vinham da colônia, botou a mulher a nível igual ao do homem, mulher podia votar, e uma coisa muito importante que ninguém fizera até então, desde o período colonial, valorizar quem trabalha. Então, a partir daí, o trabalhador passou a ser a grande força política do Brasil, e é até hoje. E estamos num governo de trabalhadores. Bom, professor, após 190 anos, o que é que podemos aprender com a nossa história a partir da independência do Brasil? Olha, bem colocou a professora, né? Se nós não estudarmos os erros do passado, vamos continuar a repeti-los. O próprio Luiz Magalhães, um dos maiores educadores que esse país já teve, diz que se você quiser jogar a pedra lá adiante, tem que puxar o estilingue lá atrás. Nós cometemos erros e acertos, e alguns desses erros nós estamos praticando até hoje. É importante que nós conheçamos a história, passamos a refletir sobre o que fizemos e estudar maneiras de evoluir. Nós temos ainda cargas do passado, preconceitos, problemas sociais, nós temos heranças da escravidão que ainda não superamos, como, por exemplo, na escravidão ninguém se preocupava com a educação do pobre, com a educação do escravo, como bem colocou a professora, com o serviço médico do escravo. Resultado, ainda hoje temos uma educação que não atinge a sua plenitude, temos serviços médicos públicos no país que não atingem a sua plenitude. Heranças desse passado que nós ainda não extirpamos. E nós só vamos conseguir ir adiante quando abolirmos essas práticas. E é um trabalho doloroso, mas vai ter que ser feito, está sendo feito aos poucos, e a visão que eu tenho é totalmente positiva. O Brasil será um país que vai dar bons exemplos ao mundo ainda. Aliás, já está dando. Professor Milton Teixeira, muito obrigada por sua participação nesse programa especial sobre a independência do Brasil. Obrigado a você. E nós ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e nos vemos de novo no próximo Educação em Rede. Até lá! A independência do Brasil é um fato muito interessante da nossa história e da história comum com Portugal, porque é um caso inédito aonde o herdeiro do trono português é que proclama a independência da colônia. Ele deu aquela famosa frase: se é por bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, e recomendo a todos união e tranquilidade. E esse foi o pontapé para a nossa independência. Quando você tem memória, você traz para o presente os conflitos do passado e consegue ter talvez uma compreensão maior dos conflitos do presente.